Mas eu, como trabalho com isso, eu tenho que tomar muito cuidado com a intolerância religiosa, que é muito fácil de se cometer, às vezes até quando você não quer, né? Você fala uma coisinha ou escreve uma coisinha. E também, tá, você me fez lembrar de uma outra coisa, eu tenho que tomar muito cuidado, por exemplo, com os tipos de postagem que eu faço, porque, meu, tem muitos seguidores, e os seguidores, isso vai muito longe. Então, assim, é legal ter muitos seguidores, é legal, mas às vezes a gente posta uma coisa que saiu meio errada, ou eu escrevi de uma maneira que deu um outro entendimento, eu posso ser muito fácil cancelado. E cancelamento, ele é A muito ruim. internet é muito complicado. Porque o problema do cancelamento não é só na internet. Na hora que você é cancelado, as marcas fazem assim. Elas não querem saber. As marcas, elas não negociam com quem é cancelado. Né? Eu acabei de fazer publi com grandes marcas. Eu fiz a minha primeira publi agora com a Globo, então eu falei, não posso ser cancelado. Uhum. Agora, nesse momento, não. Agora eu vou ter que andar na Eu vou linha. ter que andar na linha. Vou Mas ter que fazer um terror pão com ovo, né? é um terror mais, né, mais popular, um terror mais assim, devagar, mas é isso. Teve uma vez que eu fiquei com muito medo, foi quando o Gugu morreu. Eu fiquei com medo de ser processado real. Porque eu trabalhei com jornalismo durante quase 10 anos. Eu trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei no Diário de São Paulo, jornalismo hard news, né? Indo pra rua todo dia, fazendo matéria e tal. E aí, eu fazia parte do mailing, né, de e-mails que as notícias chegavam antes pra gente, pra imprensa. Então, por exemplo, ó, fulano morreu no hospital, mas não podemos publicar até amanhã, 6 da manhã. Aí todo mundo já fazia a matéria, aí no outro dia a família dava a notícia e a gente publicava. Hum. Né? E coisas chocantes também, né? Tipo, eu lembro que na época do Matsunaga, aquele que foi esquartejado, a gente recebeu as fotos. Matsunaga também foi motivo pra eu engajar bastante, mas depois Foi, eu depois você me conta conto. esse babado. Mas a gente recebeu as fotos, e a gente tinha que ver, né, pra ver o que podia publicar e o que não podia. Né? A maioria não Gente, pôde mas publicar. isso é recente, a internet não vaza essas coisas? Vaza, mas aí, hoje em dia, a gente já tem. É porque tem a Deep Web, né? A gente tem. A internet, nossa internet que nós vemos, ela é Que flutua ali, ela né? é. Não, ela é a margem ali do riozinho, né? Do mar. Você vai pro fundo, a pontinha do iceberg, é o que você vê ali na internet. Você procura que tá ali. Agora, hoje em dia tá mais difícil o acesso, né? Já existe um. Então você tem que entrar em alguns lugares, até da Deep Web, que são mais perigosos, para você procurar essas coisas. E nós recebíamos porque a gente era imprensa. E na época do Gugu, aí eu saí dos jornais que eu trabalhava, e na época do Gugu a gente recebeu a notícia antes que ele tinha falecido de morte cerebral. E um amigo meu falou assim: ó, Daniel, a gente recebeu a notícia, eu vou te encaminhar o e-mail. Eu falei: caramba, o Gugu faleceu, né? Caramba. E eu não pensei. Eu fui lá e fiz a nota. Gugu Liberato acaba de falecer de morte cerebral e tal, 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 e tal, tal. E ninguém, Tabata, tinha dado. Ninguém falou nada. E eu fui na inocência mesmo. Não fui de filha da putagem, foi na inocência. E porque o Gugu tinha um quadro chamado Lendas Urbanas, e eu fazia Uhum. coisa de terror. Eu falei, nossa, e ele é o pioneiro. Cara, eu postei, começou. Ele não morreu! Pra Deus nada é impossível! Ele tá vivo! Você tá matando o cara! Printem a postagem dele pra processo, vamos mandar pra família. Aí eu já comecei, meu Deus do céu, agora vou ser processado pela família do Gugu. O Gugu tem green card, muito dinheiro, eu não tenho Não, dinheiro. já tá rolando É. processo entre eles, imagina pra processar Imagina outro. pra processar outro. E aí o Serginho Groisman foi lá e postou. Gugu Liberato acaba de falecer. E a galera começou a destruir o Serginho Groisman. E o Serginho Groisman é da Globo. Então ele manteve, tá lá até hoje o tweet dele. Só que eu apaguei. Na hora que eu apaguei o meu direct, você é um lixo! Ele não morreu! Tomara que a família te processe. Eu já comecei, meu Deus. Foi Gente. tenso. E aí, no outro dia de manhã, deram que o Gugu Liberato faleceu. E aí eu postei de novo como se nada tivesse acontecido. O Gugu, Finge que. infelizmente, ele faleceu. Aí todo mundo, você não vai falar nada de ontem? Que ética que você tem? Cara, a galera começou a me perseguir muito, assim, Aí sabe o que você tipo... podia falar? Você fala assim, não, eu tive uma premonição e eu quis Não, aí, não, compartilhar. aí é processo. Aí, minha filha, aí é Não, processo. é opinativo. Você não, É. não acusou nada de ninguém. Fala assim, não, eu tive uma premonição que ele ia falecer. Eu Então, mas você conjuguei sabe errado o que verbo. mas você sabe que eu fico de cara, assim, com pessoas que eu vejo, por exemplo, que falam assim: "Ah", por exemplo, a morte do Guilherme de Pádua. Quando eu posto coisa de morte, que é uma pessoa querida, tipo o Gugu é um caso bom pra se falar, as pessoas
se eu posto alguma coisa errada, ou como no caso dele eu postei antes de sair na grande mídia, a galera me destruiu. A Marília Mendonça faleceu e tinha um vídeo dela, um áudio dela falando que ela sonhou com cachoeira. Isso foi um ano antes, mas sonhou. E Uhum. ela morreu numa cachoeira, né? O avião caiu numa cachoeira. E aí essas teorias da conspiração, a galera não gosta quando eu posto. Deixa ela descansar em paz. Para de querer explorar a morte. Aí eu falo, eu tento não postar. Eu só falo assim, faleceu e tal, e beleza. Só que esses dias morreu o Guilherme de Pádua, que é o assassino da Daniela Pérez. E a galera, eu postei que ele morreu e a galera, vai pro inferno. Que bom, vai, agora tá no colinho do Ui. capeta. E tal, tal, tal. E eu vi influenciadores fazendo isso. E aí eu pergunto pra você agora, nesse podcast, agora eu pergunto. Essa galera que fica, mesmo que o cara é um assassino, mas ele já cumpriu a pena dele, e você fica falando pra ele ir pro inferno, a família pode processar nesse caso? Tipo, Ter algum tipo de danos morais, sim. Porém, assim, é complicado dizer. Porque quando o advogado fala depende, todo mundo odeia. Mas realmente depende. Porque uma coisa é a família se ofender e processar porque feriu a imagem do falecido. só que o cara era um assassino, né? Porque ele Então, matou uma não, mas um menina. erro não justifica Não outro. justifica. Não justifica outro. Ele é um ser humano. Tanto que a Entendi. gente E tem já cumpriu a direitos pena, humanos. né? Exato. E assim, no Brasil, assim como em outros países do mundo, a prisão e o Código Penal, ele deveria vir como recuperação do indivíduo. É que a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Uhum. Mas deveria ser uma recuperação. A pessoa que peca, aos olhos, assim, não falando de pecado Da religioso, justiça, o aos olhos pecado. da justiça, faz Uhum. alguma coisa punível e vai pra prisão, é para tipo cantigo do castigo, pra pensar muito bem e voltar pra sociedade um outro É a indivíduo. pena mesmo, É a né? É a pena. pena, né? Então assim, ele errou. Ok, mas quem não erra? Gente, eu não estou defendendo o Guilherme de Pádua. Estou comentando que aos olhos da Como lei, aos advogada, né? olhos da lei, Isso. a deusa da justiça tem a venda nos olhos porque você não pode Ela, discriminar aham, para quem você aplica a lei. aham. E aí, agora, se isso atinge a imagem dele ou não, e se isso ofende os familiares, porque uma coisa é o cara publicar esse tipo de comentário num canal jornalístico, vai, ou num perfil que nem o seu, que fala sobre a notícia, mas você não tem nenhum elo com o morto, né, com o falecido. Uhum, uhum. Agora, outra coisa é a pessoa jogar esse tipo de comentário para a família do falecido. Então, tudo depende, não é Vocês uma também regra. são, não sei o que, jogar algo, tipo, xingar a esposa dele? Não, até falar: "É, ainda bem que seu filho morreu, porque Ah, ele entendi. ele é um assassino, então Entendi. ele pagou aqui se faz, aqui se paga". Tomara que Esse tipo esteja de queimando no agressão. inferno, essas coisas Exato, que as pessoas que são que fala. agressivas, né? E falam, né? Isso sim poderia dar um problema processual. Agora fazer externa porque as pessoas elas confundem, é até legal você pincelar nesse assunto. As pessoas elas confundem muito, a liberdade de expressão, porque Com a a gente pode. ofensa. Com o limite até onde é a sua expressão e até onde ofende outrem. Claro, o Guilherme de Pádua faleceu, então fica muito subjetivo isso, se os familiares dele se ofenderiam, porque ele não tá mais aqui para se ofender. Não tem como falar que você atingiu a moral do Guilherme, porque ele não tá aqui para falar que atingiu a moral Mas a dele. esposa dele, a atual esposa, ela foi para as redes sociais, ela começou a falar que ela estava, enfim, primeiro ela falou que ele era inocente, teve uma situação lá, mas ela começou a falar que ela não estava aguentando mais ver as pessoas falarem dele depois da morte, né? E as pessoas têm esse sentimento de raiva. Então eu me pergunto muito assim, qual é o limite para não ter um processo, né? Porque, por exemplo, eu jamais. Eu falei da morte do Guilherme de Pádua, falei das teorias, porque ele morre no dia 6 de novembro, quando estreia a novela Explode Coração, isso há acho que 22 anos atrás. Ele morre de infarto, Explode Coração, que é uma novela da Glória Pérez, que é a mãe da Daniela. Então ele morre no mesmo dia que essa novela estreava há 22 anos. E ele morre no momento que a Glória Pérez está escrevendo uma novela chamada Travessia. Que você morre e Sim, vai. mas isso é teoria da Isso é conspiração. teoria das conspirações. Não, tudo bem. Mas aí eu já vi gente, né, gravando e falando assim: tomara que agora vá, que o diabo te carregue, tal, influenciadores. Eu falo, gente.
Que BO. Eu não falaria isso, né? Porque isso daí Muito é esperto da sua parte. não, porque e o jornalismo, trabalhar com jornalismo, igual eu te falei que eu trabalhei, me deu essa coisa, porque nós jornalistas, eu sou jornalista também, tenho MTB, eh, a gente não tem que emitir opinião do tipo, não, a gente dá a notícia. Ó, Uhum. Guilherme de Pádua, assassino da Daniela Pérez, Inclusive, deve faleceu ser e pá, imparcial. e joga. Eu sou assim também na questão dos fantasmas. Sim. Eu não falo assim, era um fantasma. Eu falo, ó, a Tabata viu na casa dela um fantasma atrás da porta. Uhum. Veja você e tire suas conclusões. Mas a galera não lê, você sabe disso, né? O Uhum. público não lê. Então o público fala assim, você é um mentiroso. Hoje em dia eu não tenho mais tanto hater, mas eu tinha muito. Eu falei, onde foi, o Satanás, que eu falei que é um O fantasma? Satanás, O se fosse Satã, eu você falei onde? ia ser seu amigo se E fosse o eles não. Satã. É verdade. Aí eles não sabem responder, entendeu? Então, assim, as pessoas não leem. As pessoas, elas sempre acham que porque eu falo sempre de sobrenatural, eu tô sempre atestando que é Você tá sobrenatural. falando de teoria da conspiração. Enquanto você tá falando tudo isso, eu tô rezando pra nenhum dia você sentar com meu marido pra conversar, porque o bicho adora. Ele adora aqueles canais tipo History que fala que Discovery Discovery Channel. eles pegam. Ai, encontrou um esconderijo no meio do nada. Eu Era do amo, eu amo. Hitler, e aí Ele tá descobrem assistindo isso. 1899, a série nova da Netflix, do Não, navio. porque eu tô fazendo de tudo. E tomara que ele não assista esse podcast. Tô fazendo de tudo, Assiste. porque ele vai Como é o nome mergulhar, dele? Reno. Reno, assiste 1899 da Ele Netflix. adora essas teorias da É teoria da conspiração conspiração. total de navio que volta do fundo do oceano. Nossa, eu amo também. Eu não gosto muito de teoria da conspiração no sentido de, tem que ter o sobrenatural no meio. Porque Uhum. o sobrenatural, ele é uma teoria da conspiração mesmo. Porque você não explica nada. Você fala assim, aquela casa é assombrada, né? Por exemplo, a gente vai no Castelinho da Ruapa, que é um dos meus lugares favoritos em São Paulo, falam que lá é assombrado. Então tem várias teorias de, será que teve uma pessoa que matou os irmãos? Porque lá foi encontrado 2 irmãos e a mãe mortas, lá em 1937. Será que alguém matou? Não, o cara que matou tá enterrado em tal. Então você vai fazendo uma ligação, você vai fazendo uma. Uhum. Eu amo.